tudo bem? Estamos de volta com o programa Pontuando aí e agora nós vamos falar da terceira parte sobre os impérios. Hoje nós vamos falar dos Omíadas, Abássidas e Assírios Babilônicos, ou Babilônia, né? E vamos conversar com a conversão dos mongóis ao Islã, e esse é um dos que eles chamam de plot twist, bastante interessante da nossa história medieval, porque transformou uma horda de conquistadores nômades, eu não diria que eles são nômades, assim, eles são nômades, mas não são assim bárbaros, né? Mas de qualquer maneira eles eram muito embrutecidos, né? E transformou esses nômades embrutecidos nos maiores defensores da fé, que eles quase extinguiram com as campanhas deles, né? Esse processo não foi apenas espiritual, não. Ele foi uma manobra geopolítica mestre que alterou o equilíbrio de poder no Ocidente e entre o Ocidente e o Oriente. Bom, primeiro, vamos falar das geopolíticas das alianças cristãos versus muçulmanos. Essa parte é bastante interessante para a gente entender como é que foram as evoluções ali naqueles centros que nós vimos falando, porque a gente vai e volta, e quando fala de império, você vai e volta, porque os impérios, alguns deles foram concomitantes, né? Por exemplo, aqui agora nós vamos tratar disso. Antes da conversão dos mongóis, do Ilkhanato, que é a divisão persa do império, aquela parte que ficou sendo da parte da Pérsia, eles flertavam seriamente com a cristandade europeia. Houve uma série de embaixadas enviadas aos papas, aos reis de França e Inglaterra, propondo aliança franco-mongol. Bom, o plano: os mongóis atacariam os mamelucos do Egito pelo norte na Síria, enquanto os europeus lançariam uma nova cruzada pelo mar. O objetivo comum era a reconquista de Jerusalém. Obstáculo: a Europa estava fragmentada e desconfiada, enquanto os papas exigiam que os mongóis se convertessem ao cristianismo antes de qualquer tipo de aliança. Os cães, né, o pessoal lá da linhagem lá do Gengis Khan, respondiam que o céu eterno, né, já lhes dera o mundo e que o Papa é que devia submeter, quer dizer, eles eram donos do mundo, então o Papa é que se submeteria. Onde que foi o ponto de inflexão? Onde foi a conversão do Khan, no caso do Ghazan Khan, em 1295. Olha, a conversão definitiva ocorreu com o Ghazan Khan. Embora tenha sido criado como budista, o Ghazan Khan, e vivesse em uma corte com forte influência de cristãos nestorianos, ele percebeu que ele não poderia governar a Pérsia a longo prazo sendo uma espécie de estrangeiro infiel. Isso significa que ele estava no campo do Islã. Ao se tornar muçulmano, pela estratégia dele, Ghazan resolveu um problema interno imediato. Ele ganhou a lealdade da maioria da população persa e da elite administrativa, então ele governava sem problemas. Politicamente, isso significou o fim do sonho das cruzadas de ter um aliado mongol contra o Islã. O Ilkhanato deixou de ser uma base avançada do nomadismo estepário, né, das estepes, para se tornar um sultanato persa-mongol. Bom, guerra civil religiosa, Ilkhanato e Horda de Ouro. A conversão também gerou um conflito fratricida interno. Por que fratricida? Porque eles eram irmãos, né? A Irmandade ali, a Horda de Ouro da atual Rússia, né? Rússia e Cazaquistão, converteu-se ao Islã muito antes sob o comando de Berk Khan. Quando o Galo, o destruidor de Bagdá, atacou o califado, Berk ficou furioso por ver a destruição de terras muçulmanas. Isso levou à primeira grande guerra entre os mongóis. O Berk aliou-se aos mamelucos do Egito, seus correligionários no caso, contra os próprios primos do Ilkhanato, por isso fratricida. Consequência: essa divisão interna mongol impediu que os mongóis concentrassem forças para avançar sobre a África ou terminar a conquista da Europa. O Islã, ironicamente, foi salvo por uma facção muçulmana do próprio exército mongol, porque senão os muçulmanos teriam sido dizimados. O legado cultural e científico dessa conversão, a integração dos mongóis ao mundo islâmico, não foi apenas militar. Elas trouxeram consigo a infraestrutura da Rota da Seda, arquitetura e astronomia, observatório de Maraga, construído sob domínio mongol na Pérsia,
tornou-se o centro astronômico mais avançado do mundo e seus dados foram usados séculos depois pelo Copérnico na Europa, isso já lá depois de 1500. A persianização do Islã. Como os mongóis preferiram a cultura persa à cultura árabe, a língua persa tornou-se a língua da diplomacia, da poesia e da cultura em grande parte do mundo islâmico, influenciando até o próprio Império Mongol na Índia, que foi fundado por um descendente de Tamerlão, o próprio Gengis Khan, né? Ele próprio herdeiro de uma tradição mongol islâmica. Muito bem, agora a visão dos historiadores. Analistas como Rashid al-Din, que era o vizir de Gaza Khan e escreveu a primeira história mundial, entre aspas, né, daquilo que era o mundo na época, descrevem esse período como uma simbiose. Para o historiador moderno Peter Jackson, autor de The Mongols and the Islamic World, a conversão mongol foi o que permitiu que as instituições islâmicas sobrevivessem à destruição física de Bagdá e renasceram, então, com energia renovada e uma estrutura administrativa muito mais robusta. Agora eu quero saber, agora eu fiz uma incursão nos impérios Omíada e Abássidas, que eram mais ou menos um sequência do outro, e também assírios e babilônios, que também da mesma forma eram sequentes. A transição de poder no mundo islâmico entre o século VII e XIII, do 7 ao 13, representa uma das maiores mudanças de paradigmas da história humana. Para entender os impérios da Omíada e depois Abássida, é preciso visualizá-los não apenas como estados religiosos, mas sim como sucessores e herdeiros de grandes estruturas imperiais na antiguidade, como a Pérsia Sassanida e o Império Bizantino. O Califado Omíada foi de 661 a 750, o Império da Conquista Árabe. O Califado Omíada, com capital em Damasco, foi o primeiro grande império dinástico do Islã. A sua natureza era fundamentalmente arabocêntrica, diferente dos impérios posteriores. Os omíadas governavam com uma aristocracia guerreira árabe. Em relação com os impérios anteriores, os omíadas herdaram a infraestrutura administrativa dos bizantinos e a burocracia dos sassânidas. A expansão foi vertiginosa, estendendo-se do Al-Andalus, que no caso era a Espanha, até as fronteiras da Índia. O contraditório. O que diz? Muitos historiadores, como Wellhausen, descreveram o regime omíada como um estado de realeza árabe, em vez de uma teocracia islâmica pura. Era uma coisa mais para o lado da realeza do que da teocracia. A crítica interna da época que levou à sua queda era de que eles eram mundanos, ou seja, eles não eram muito ligados à questão espiritual do Islã, mais uma linhagem, né? E por serem mundanos, discriminavam os Mawali, que eram os muçulmanos não árabes, como por exemplo os persas. Quer dizer, eles só admitiam aqueles que eram, de fato, espiritualmente muçulmanos. Bom, depois vem o Califado Abássida, que vem de 750, logo no final do Omíadas, até 1258, e essa foi a chamada Revolução Cosmopolita. A ascensão dos Abássidas marcou o fim da supremacia árabe exclusiva e o início de uma era multicultural. Ao transferir a capital para Bagdá, o Império voltou-se para o Oriente, absorvendo a etiqueta, a administração e as filosofias persas. A Idade do Ouro, sob Harun al-Rashid, o Império tornou-se o centro intelectual do mundo. A criação da Casa da Sabedoria permitiu a preservação dos textos gregos, que mais tarde alimentaram o Renascimento europeu. A relação com os impérios posteriores, o modelo abássida de burocracia centralizada e o patronato científico serviu de molde para o Império Otomano e o Império Mongol da Índia. Bagdá e a continuidade geográfica assírios e babilônicos. A escolha de Bagdá para a capital não foi aleatória. Foi um reconhecimento da importância geopolítica da Mesopotâmica histórica, né? E como é que era essa conexão mesopotâmica? Olha, a reação de Bagdá fica a poucos quilômetros de Ctesifonte, que é a capital sassânida e da antiga Babilônia. Então a Babilônia, assim como os abássidas, os babilônicos transformaram o Vale do Tigre e do Eufrates no centro comercial do mundo. A estrutura radical de Bagdá, a cidade chamada Redonda, evoca o planejamento urbano planejado das grandes metrópoles
da era mesopotâmica. O que foi o Império Assírio? Embora os assírios tiveram suas capitais mais ao norte, em Nínive, a relação reside na logística de poder. Abássidas utilizaram o mesmo sistema de canais e rotas comerciais que sustentaram a pujança assíria e babilônica por milênios. A Mesopotâmia exige um governo central forte para gerenciar a agricultura da irrigação. Quando o governo falha, a terra morre. Então, os omíadas, na realidade, os abássidas vieram dessa linhagem aí, perfazendo, por isso Bagdá foi a capital. O Iraque contemporâneo, as cicatrizes e as heranças. O Iraque moderno é o herdeiro direto dessa glória, mas também dessa tragédia, porque ela foi destruída. O Iraque chegou a ser destruído, né? Lá pelos mongóis. A identidade nacional iraquiana é profundamente moldada pela memória de Bagdá como capital do mundo. É interessante que a gente pouco pensa nisso, né? Quando você tem que lembrar da história, né? O Bagdá já foi considerada a capital do mundo. Não, naturalmente não tinha importância de Roma, porque ali, mas ali passaram vários impérios assírios, babilônicos, os abássidas, né? Os próprios omíadas. Bom, então, geopolítico, o controle das águas do Tigre e do Eufrates continua sendo a questão central, como era para o califa Al-Mansur. O trauma foi a destruição de monumentos históricos por conflitos recentes, né? Houve muita perda ali. O saque de museus de Bagdá em 2003, na invasão lá dos americanos, dos aliados ali, aos americanos, foram comparados por muitos iraquianos à invasão mongol de 1258, quando houve a destruição da cidade. Um sentimento de que a história da destruição da Casa da Sabedoria se repetiu, né? Casa da Sabedoria, que eram monumentos deles lá, históricos, museus, etc. A relação com o Império Mongol, o fim de uma era. Bom, como nós discutimos anteriormente, o Império Mongol foi o executor do califado abássida. Enquanto os abássidas representavam o sedentarismo urbano e o acúmulo de conhecimento escrito, os mongóis representavam o nomadismo dinâmico e a tradição oral guerreira. O contraditório é necessário. Alguns historiadores, como Thomas Olsen, argumentam que não devemos ver os mongóis apenas como destruidores dos abássidas, né? Quando eles foram lá e dizimaram a capital, mas como seus sucessores administrativos, ainda que tenha havido destruição. Os mongóis mantiveram muitas burocracias abássidas e persas para gerir seu vasto império, provando que a estrutura de poder criada em Bagdá, a estrutura de poder, não Bagdá, mas a estrutura de poder de Bagdá era resiliente demais para ser simplesmente apagada. Fontes de historiadores consultados. A gente consultou aqui o Alberto Rorani, o Hugo Kennedy, o Ibn Khaldun e Al-Makil Dimash, a Patrícia Crone e vários outros aqui que tem uns nomes que eu inclusive não sei falar. Agora vamos falar um pouco da arquitetura. Os impérios assírio e babilônico foram potências dominantes na antiga Mesopotâmia, que é o atual Iraque. Os assírios, baseados no norte em Nínive, destacaram pela força militar brutal com o uso do ferro. Os babilônicos no sul focaram em cultura o direito do Código de Hammurabi, na ciência, dividindo-se entre o primeiro império e o neobabilônico. O que foi o assírio? O assírio foi 1300 a.C. até 612 a.C. Perfil: uma sociedade guerreira, famosa pela crueldade contra inimigos, militarista. Criaram um dos primeiros exércitos profissionais com cavalaria, carros de guerra, armas de ferro. A capital cultural Nínive foi uma capital importante, abrigando a famosa biblioteca de Assurbanipal, e especialistas em cerco de grandes construções, mas a instabilidade interna após o auge levou à queda. Eles tiveram instabilidade interna e ruíram por dentro. Já o babilônico foi de 1792 até 1750 a.C. e o neobabilônico de 626 a.C. a 539 a.C. Primeiro império, conhecido pelo rei Hammurabi e seu famoso Código de Leis. O Império Neobabilônico, que já era caldeu, conhecido por Nabucodonosor II, que construiu o Jardim Suspenso, reconstruiu a cidade de Babilônia. Cultura: destaque em astronomia, arquitetura, direito, mantendo tradições sumérias acadianas, e depois da queda, conquistada por Ciro o Grande, marcando o fim do domínio caldeu e o início do Império Persa. Então vocês veem que, antes de Cristo para depois de Cristo, essas tradições não foram se perdendo, e Bagdá continua sendo o centro ali.
O Califado Abbásida. O Califado Abbásida já foi de 750 até 1258 na queda de Bagdá. Representa um dos momentos mais sofisticados da história das civilizações, surgido após o Califado Omíada. Destacou-se o centro político do mundo islâmico para o Oriente, né? Especialmente para a cidade de Bagdá, fundada em 762. E mais do que um império territorial, o Califado Abbásida foi uma civilização cosmopolita, onde diferentes povos árabes, persas, gregos e indianos interagiram de forma intensa. Veja bem, o domínio islâmico, quando foi para a cidade de Bagdá, esse califado Abbásida foi fundamentado em 1762, não a cidade de Bagdá. O texto ficou mal feito ali. Estrutura política, organização do poder. Politicamente, os Abbásidas consolidaram um modelo imperial centralizado, mas profundamente influenciado por tradições persas. Você vê que ali é tudo muito misturado, né? A religião dos persas, por exemplo, não é muito a ver com o Islã, mas o Islã esteve dentro da Pérsia todo o tempo, como está inclusive atualmente. Politicamente, os Abbásidas consolidaram um modelo imperial centralizado, mas profundamente influenciado por tradições persas. Segundo o historiador Hugh Kennedy, o Estado Abbásida foi uma síntese entre o universalismo islâmico e as práticas administrativas persas. Características principais: centralização de poder do califa, uso de burocracia especializada, forte influência cultural persa na corte. O califa Harun al-Rashid, que viveu entre 786 e 809, simboliza o auge político e cultural. O seu governo ficou conhecido tanto pela estabilidade quanto pelo florescimento intelectual. O centro de conhecimento, revolução intelectual, o grande diferencial Abbásida foi sua centralidade na produção de conhecimento. Casa da Sabedoria, aquela que foi destruída quando o Bagdá foi colocado abaixo. Olha, em Bagdá foi criada a Casa da Sabedoria, que eles chamam aqui de Bait al-Hikma, onde os estudiosos traduziam obras gregas, persas e indianas. Eu estou falando Bait deve ser al-Hikma, eu li o H aqui como R, né? Segundo Dimitri Krutas, o movimento de tradução Abbásida foi um dos maiores projetos intelectuais já realizados. Avanço científico, matemática, no caso de álgebras e algoritmos, a medicina com hospitais e tratados clínicos, isso é verdade. Inclusive existiam hospitais lá que faziam até cirurgia de olhos, que consertavam pessoas que tinham. Consertava é modo de dizer, né? Quando a pessoa quebrava um braço, eles tinham lá aquela forma de manter a mobilização. E tinham observatórios astronômicos, tinham cálculos de movimentos astronômicos precisos. E Al-Khawarizmi desenvolveu conceitos fundamentais da álgebra. Esse nome Al-Khawarizmi é o que deu a palavra que virou a palavra algoritmo para nós. Seu nome deu origem à palavra algoritmo, né? Perspectivas antropológicas, uma civilização cosmopolita. O Califado Abbásida foi um espaço de intensa troca cultural e, segundo Marshall Hodgson, a civilização islâmica Abbásida foi uma das mais inclusivas e cosmopolitas da história pré-moderna, porque eles trouxeram várias culturas para dentro deles. Característica: integração de múltiplas etnias, né? Convivência entre religiões muçulmanas, cristãos e judeus, circulação de ideias, saberes e culturas, né? Todas eram admitidas. Os cristãos nestorianos, por exemplo, participavam ativamente das traduções de textos gregos para o árabe. E perspectivas sociológicas, estruturas da sociedade e mobilidade. A sociedade Abbásida era complexa e relativamente dinâmica. Socialmente falando, elítica, política, é o califa e a corte, né? E os burocratas intelectuais, comerciantes, população urbana e rural. Segundo Ira Lápidos, as cidades Abbásidas eram centros de mobilidade social e diversidade econômica. Por exemplo, Bagdá tornou-se uma das maiores cidades do mundo medieval, com intensa atividade comercial e cultural. O Califado Abbásida controlava rotas comerciais estratégicas entre o Oriente e o Ocidente, elemento-chave: comércio da Rota da Seda, integração entre Ásia, África e Europa, uso de moeda e sistemas financeiros avançados. Segundo Janet Abdul-Lughod,
Antes da ascensão europeia, o sistema mundial já era articulado por redes islâmicas. Exemplo concreto, mercadores abastas negociavam desde China até o Mediterrâneo, que é uma extensão imensa de terra. Religião e poder, as dimensões políticas. O califado era uma instituição religiosa, tanto quanto política. E o califa, como líder espiritual e político, legitimação do poder pela religião, tensões internas xiitas versus sunitas, isso existe até hoje. Segundo Patricia Crone, o califado abasta enfrentou constantes desafios para equilibrar as autoridades religiosas e o poder político. Revoltas regionais e disputas teológicas, por exemplo, enfraqueceram o poder central ao longo do tempo. Como é que foram os declínios e as transformações? O declínio foi gradual, foi marcado por fragmentação política, crescimento de poderes regionais, invasões externas. O evento simbólico foi a queda de Bagdá em 1258, nós já falamos 500 vezes, para os mongóis no caso, e segundo David Morgan, a queda de Bagdá marcou o fim de uma era, mas não da civilização islâmica. Ela ficou bem estabelecida, criou história, sua cultura permaneceu. Interpretação historiográfica. A visão sobre o califado abasta evoluiu ao longo do tempo. Visão eurocêntrica, que era a visão antiga. Subestimação de sua importância. O eurocentrismo impedia que o europeu ou a cultura europeia propagasse algo que não fosse a sua visão de mundo. Eles esqueceram que houve uma grande importância, que eles chegaram até as barbas lá e levaram a cultura para tudo quanto é lugar do mundo. Então subestimaram a importância. O enfoque na Europa medieval. A visão contemporânea. Existe um reconhecimento como centro de conhecimento global, ênfase em intercâmbio cultural e, segundo George Saliba, a ciência islâmica não foi apenas uma ponte, ela foi uma transformação do conhecimento antigo e muito do conhecimento dela foi para o centro da Europa, inclusive a matemática e a medicina e também a astronomia. Bom, síntese interpretativa. Não só para a Europa vieram conhecimentos da China também. Sempre houve interpenetração das culturas ao longo do tempo, até porque os impérios coexistiam. E alguns conseguiram saber da existência entre si, e as rotas comerciais acabaram sendo rotas culturais sem querer. Mas presta atenção, a visão do europeu que é supremacista não vislumbra essa. É como se tudo tivesse começado com eles. Não é verdade. Muito do que eles, inclusive as navegações, vieram de outros lugares. Eles aperfeiçoaram, batalharam, correram atrás, não necessariamente de uma maneira muito bacana, mas também quando foram invadidos também não foi de uma maneira muito bacana. Então assim, as coisas não começaram ali. As coisas já vinham de longe. Eles incorporaram o conhecimento e com esse conhecimento fizeram a parte deles. Bom, então, a principal contribuição foi a produção e difusão de conhecimento base fundamental para o desenvolvimento posterior da Europa, que é o que eu falei. Então, o Califado Abbássida pode ser compreendido como centro intelectual global, espaço de integração cultural, estrutura política complexa, núcleo econômico estratégico. Principal contribuição, como eu disse, foi a de produção e difusão de conhecimento, base fundamental para o desenvolvimento posterior da Europa. Então, as civilizações elas sempre vêm criando impérios, difundindo e organizando culturas. O Califado Abbássida representa um dos momentos mais brilhantes da história humana. Sua importância não reside apenas em uma extensão territorial, mas em sua capacidade de integrar culturas, produzir conhecimento e estruturar uma civilização mais complexa. O califado demonstra que a história da civilização é profundamente interconectada, não apenas no tempo, e que o florescimento europeu posterior seria impensável sem esse legado, como seria impensável o legado atual sem todos os conhecimentos de todos esses impérios, inclusos os europeus, para a nossa atualidade. Bom, gente, a gente fica por aqui. No próximo programa nós vamos finalizar a questão dos impérios, falando dos últimos aí, você vai saber quando clicar lá. Eu te agradeço a sua atenção atual, aqui nesse momento. Passe esse vídeo para frente, deixe sua contribuição, seu comentário, deixe alguma sugestão se você quiser. Eu agradeço pela sua estada aqui. Curte esse programa e assine nosso canal se você for novo por aqui. Até o próximo programa pontuando, onde nós vamos terminar essa parte
dos impérios. Obrigado e até lá.